O que a mente humana consegue conceber e acreditar, ela consegue realizar. Já parou para pensar que, se isso é verdade, talvez o único culpado por você se sentir no fundo do poço seja você mesmo? Mas calma, não estou acusando. Pelo contrário, essa ideia é libertadora. Se você mesmo construiu essa prisão mental, significa que você também tem a chave para abri-la. E eu vou te mostrar como. Pode ser que agora você esteja no fundo do poço, mas tudo começa com uma decisão. Não uma decisão qualquer, dessas promessas que você faz a si mesmo e logo esquece, mas uma decisão firme, consciente, irreversível. A verdade é que a maioria das pessoas nunca sai do lugar porque fica esperando o momento perfeito. Mas eu pergunto, quando foi a última vez que esse tal momento perfeito realmente chegou na sua vida? Ele nunca chega. Porque o momento perfeito não existe. Existe apenas o momento em que você decide, de uma vez por todas, que não vai mais aceitar a situação em que se encontra. Quantas vezes você já se disse, segunda-feira eu começo, mês que vem eu mudo, quando eu tiver mais dinheiro, as coisas serão diferentes? E quando a segunda-feira chega, quando o mês vira, quando a oportunidade aparece, você continua preso aos mesmos hábitos? Essa é a armadilha do adiamento. E ela tem um preço alto, porque cada dia que passa é um dia a menos de vida para transformar sua realidade. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com uma decisão. E ele mesmo provou isso. Quando era um jovem repórter, ele teve a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes de sua época. Nesse encontro, Hill recebeu um desafio: estudar por mais de 20 anos a vida dos homens e mulheres de maior sucesso do mundo e registrar as leis do sucesso. Consegue imaginar o peso dessa decisão? Um jovem pobre, sem recursos, sem garantias, aceitando um compromisso que mudaria completamente o curso de sua vida. Ele poderia ter hesitado, poderia ter dito não, poderia ter se convencido de que não era capaz. Mas ele decidiu. E foi essa decisão que transformou um simples jornalista em um dos autores mais influentes da história. Agora eu pergunto, quantas vezes você hesitou e deixou oportunidades passarem porque estava esperando se sentir pronto? A hesitação é o maior ladrão de sonhos. E o curioso é que mesmo quando você não decide, você já está decidindo. Está escolhendo ficar exatamente onde está, preso no fundo do poço. Pesquisas modernas comprovam isso. Estudos de comportamento mostram que 92% das pessoas que fazem resoluções de ano novo abandonam seus objetivos nas primeiras semanas. Não porque sejam incapazes, mas porque nunca realmente decidiram. Elas apenas desejaram. E desejo não move montanhas. Quem move montanhas é a decisão firme, acompanhada de ação consistente. E se você acha que decidir é arriscado, pense no risco de não decidir, ficar parado, esperar pela sorte, deixar a vida te levar. Isso também é uma decisão, e é justamente a decisão que mantém milhares de pessoas endividadas, frustradas e presas a empregos que odeiam. Quantas pessoas você conhece que passaram a vida inteira reclamando, mas nunca tiveram a coragem de mudar? Decidir é arriscado, sim, mas não decidir custa infinitamente mais caro. Quando você toma uma decisão real, é como queimar os navios atrás de si, não há mais volta, só um caminho possível, seguir em frente. É aí que você começa a atrair novas situações, pessoas e oportunidades que antes pareciam invisíveis. A vida, de alguma forma, responde ao comprometimento. Então eu quero te provocar. Qual decisão você tem adiado? Qual é aquela mudança que você sabe que precisa fazer, mas sempre inventa desculpas para deixar para depois? Talvez seja mudar sua relação com o dinheiro, talvez seja cuidar melhor da sua saúde, talvez seja parar de aceitar menos do que você merece em seus relacionamentos.
Seja o que for, a hora é agora. Não espere que as condições mudem. Não espere que alguém venha te salvar. Pense bem, se Napoleon Hill tivesse esperado estar pronto, talvez nunca tivesse escrito o livro que inspirou milhões de pessoas. Se Andrew Carnegie tivesse esperado as circunstâncias perfeitas, talvez nunca tivesse construído seu império. E se você continuar esperando, onde você estará daqui a 5 anos? A decisão é a faísca que acende o motor da mudança. Sem ela, nada acontece. Com ela, tudo se torna possível. Escolha, e escolha hoje, porque sua vida não vai mudar sozinha. E se você ainda tem dúvidas, lembre-se disso. O fundo do poço é apenas o lugar onde você percebe que não há mais para onde cavar. O único caminho é para cima. E esse caminho começa com sua decisão. Nenhuma grande conquista acontece sem antes haver dor, dificuldade e queda. Resiliência não é apenas uma palavra bonita para postar nas redes sociais. É a força que separa aqueles que reconstruem suas vidas daqueles que permanecem quebrados. A verdade é que o fundo do poço não é apenas um lugar de sofrimento, mas também o local onde você descobre do que realmente é capaz. É fácil acreditar em si mesmo quando tudo está dando certo, mas é quando nada parece funcionar, quando as contas não fecham, quando você é rejeitado, quando o medo da falência ou da solidão aperta o peito, que a vida testa sua capacidade de continuar. Quantas vezes você já pensou em desistir porque parecia que nada dava certo? Isso acontece com quase todo mundo. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia revelou que 91% das pessoas já enfrentaram um estresse tão grande relacionado ao dinheiro que pensaram em abandonar seus planos. O problema é que a maioria realmente desiste. Desiste porque acredita que o fracasso é o fim, quando na verdade o fracasso é apenas o ensaio para a vitória. Olhe para a história de Walt Disney. Antes de criar o império que conhecemos hoje, ele passou por falências, rejeições e foi demitido de um jornal sob a alegação de que lhe faltava criatividade. Imagine se ele tivesse aceitado essa sentença. Se ele tivesse acreditado que não era criativo, o mundo nunca teria conhecido o Mickey Mouse e milhões de pessoas não teriam experimentado a magia que ele decidiu construir. O que o diferenciou não foi a sorte, mas a resiliência. Ele entendeu que cada queda era apenas um degrau na escada que o levaria ao topo. E é aqui que entra a reflexão. Quantas vezes você interpretou um fracasso como ponto final, quando poderia ter sido apenas uma vírgula? Pense nas vezes em que um não te fez parar, quando poderia ter te impulsionado a encontrar um caminho melhor. Quantos sonhos foram enterrados por causa de uma perda momentânea? Napoleon Hill também viveu isso. Em plena Grande Depressão, ele perdeu quase tudo o que tinha. Poderia ter se rendido, poderia ter desistido de sua missão de ensinar os princípios do sucesso. Mas foi justamente nesse período de dor que ele escreveu Pense e Enriqueça, a obra que mudaria a vida de milhões de pessoas. Ele transformou seu sofrimento em combustível. Aquele fracasso não foi o fim, foi o nascimento de sua maior contribuição para o mundo. E aqui está a emoção dessa história. A tristeza da perda se transformou em inspiração para criar algo eterno. A resiliência funciona como um músculo, só cresce quando é exigida. Se você foge da dor, se evita as dificuldades, você também evita a oportunidade de crescer. Cada obstáculo é como um treino pesado, doloroso no momento, mas formador de força a longo prazo. E quanto maior a pressão, maior a transformação que pode acontecer. Agora pare e reflita. Será que aquilo que você chama de azar, de derrota, de fardo, não é exatamente o teste que você precisa superar para conquistar a vida que deseja?
Será que essa fase difícil não é o terreno fértil onde a versão mais forte de você está sendo construída? A resiliência não elimina o medo, mas redefine seu papel. Em vez de ser um peso que te paralisa, ele se transforma em foco. Em vez de ser a voz que diz desista, passa a ser o lembrete de que você está no caminho certo, porque ninguém encontra resistência se não estiver avançando. Então, se hoje você está no fundo do poço, lembre-se de que isso não é o fim da sua história. O fundo do poço não é o cemitério dos sonhos, é o campo de treinamento da resiliência. E se você escolher não desistir, se você decidir se levantar mais vezes do que caiu, inevitavelmente vai sair mais forte, mais preparado e mais consciente do seu verdadeiro poder. O fracasso só destrói quem aceita a derrota como sentença final. Mas para quem se levanta, ele é apenas a prova de que a vitória está logo adiante. Se existe um inimigo silencioso que destrói mais sonhos do que qualquer crise, desemprego ou falta de oportunidades, esse inimigo é a falta de crença em si mesmo. Você pode ter talento, pode ter ideias brilhantes, pode até ter recursos à disposição, mas se não acreditar no seu próprio valor, nada disso importa. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, faz barulho, gasta energia, mas não sai do lugar. Quantas vezes você já pensou, isso não é para mim? Talvez diante de uma vaga de emprego que parecia muito acima do seu currículo ou de um projeto que parecia grande demais para a sua capacidade. Essa pequena frase, repetida tantas vezes por milhões de pessoas, fecha portas antes mesmo que elas possam ser abertas. Não é a falta de oportunidade que limita a maioria, é a falta de fé em si mesmo. Napoleon Hill entendeu isso cedo. Cresceu em uma região pobre, sem grandes perspectivas, mas acreditava que poderia se tornar um escritor capaz de impactar o mundo. E mesmo quando recebeu rejeições, mesmo quando passou por dificuldades financeiras, ele continuava alimentando essa crença. Isso não quer dizer que ele não tivesse dúvidas ou medos, mas significa que ele nunca permitiu que esses sentimentos fossem maiores do que sua fé em si. Essa crença foi seu combustível para seguir escrevendo, entrevistando grandes nomes e, por fim, deixando um legado que atravessou gerações. A ciência confirma a importância dessa crença. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Stanford mostram que pessoas com mentalidade de crescimento, ou seja, aquelas que acreditam que podem evoluir e aprender, têm 34% mais chances de atingir seus objetivos do que aquelas que acreditam estar presas às suas limitações. Isso significa que acreditar em si não é apenas um pensamento positivo, mas uma estratégia comprovada para aumentar suas chances de sucesso. Mas acreditar em si mesmo não é uma fórmula mágica, é um exercício diário. Imagine olhar no espelho e, em vez de enxergar suas falhas, enxergar potencial. Quantas vezes você se lembra de reforçar suas próprias qualidades? A maioria das pessoas repete críticas, lembra de erros e revive fracassos, criando uma identidade frágil, desconfiada. Só que identidade é escolha. Você pode decidir reforçar dia após dia a imagem de alguém capaz, resiliente e merecedor de conquistas. Pense em quantos artistas, empreendedores e atletas foram ignorados antes de se tornarem reconhecidos. O que fez com que persistissem foi justamente essa crença interna. Eles continuaram mesmo quando ninguém mais acreditava. E a pergunta que fica é, se eles puderam, por que você não poderia? A autocrítica exagerada é uma prisão invisível. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque se convenceu de que não estava pronto? Quantos projetos ficaram engavetados porque a voz interna dizia que você não era bom o suficiente? A verdade é que ninguém nunca se sente totalmente pronto. O mundo não espera a perfeição.
O mundo responde à confiança. Essa é a grande chave. Autoconfiança não significa arrogância, não significa se achar melhor do que os outros. Significa alinhar sua visão de si mesmo com seu verdadeiro potencial. Significa dar a si a chance de tentar, de errar, de aprender e de crescer. E isso é o que separa quem realiza de quem apenas sonha. Se você se sente no fundo do poço, a primeira chave para a sua libertação é mudar a sua autopercepção. Comece a se afirmar: eu sou capaz, eu sou valioso, eu vou vencer. Essas palavras não são apenas frases de efeito, são sementes que precisam ser nutridas com constância para se tornarem raízes fortes. O mundo não espera a sua versão perfeita, mas sim a versão que acredita em si mesma e que se lança ao desafio, mesmo com medo. No instante em que você abraçar, de verdade, o seu próprio valor, tudo ao seu redor começará a se harmonizar. Afinal, quando você muda a forma como se vê, muda também a forma como os outros o veem. Acredite em si, mesmo quando ninguém mais acreditar, porque a única voz que pode te tirar do fundo do poço é a sua. Existe uma força invisível que distingue quem alcança resultados extraordinários daqueles que vagam sem rumo. O propósito definido. Sem um propósito claro, a vida se torna um barco à deriva, sujeito aos caprichos do vento e das distrações, perdendo-se em um mar de atividades infrutíferas. Você já se sentiu ocupado o tempo todo, mas, ao olhar para trás, percebeu que não progrediu em nada que realmente importa? Isso acontece por falta de direção. Ter um propósito definido é como ter uma bússola interna, saber para onde ir, mesmo em meio à confusão. Pense, quantas vezes você disse sim a coisas que não queria apenas por falta de clareza sobre o que desejava para a sua vida? Esse sim drena sua energia, sobrecarrega você e cria a ilusão de progresso, enquanto você gira em círculos. Napoleon Hill observou que todas as pessoas de sucesso que entrevistou tinham um propósito definido. Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, todos sabiam exatamente o que queriam construir antes mesmo de terem os recursos. Inspirado por eles, Hill adotou esse princípio. Não foi coincidência que, ao receber o desafio de Andrew Carnegie de estudar os maiores gênios da sua época durante 20 anos, ele o abraçou como sua missão de vida. Não era um projeto, mas o propósito que guiaria suas escolhas. O exemplo de Steve Jobs também é poderoso. Enquanto o mundo via computadores como máquinas frias e inacessíveis, Jobs tinha um propósito claro: colocar um computador pessoal em cada lar, tornando a tecnologia acessível e até artística. Essa visão guiou todas as suas decisões. Ele rejeitava ideias que não se alinhassem a seu propósito. Quando a Apple quase faliu, foi esse propósito que o reergueu. Não foi apenas habilidade técnica, mas a clareza absoluta de seu objetivo. E se você não souber qual é o seu propósito? Muitas pessoas não sabem porque nunca pararam para definir claramente o que querem. Elas carregam desejos vagos. Quero ser feliz. Quero ter dinheiro. Quero ter sucesso. Mas o que significa felicidade para você? Sucesso? Dinheiro para quê? As respostas não podem ser superficiais. Quanto mais específico você for, mais forte será a energia que atrairá para alcançar seus objetivos. Pense, com essa frase em mente, quantas decisões erradas você evitaria? Quantas distrações eliminaria? Quantos nãos teria coragem de dizer? Essa clareza é libertadora. Sem propósito, o esforço se torna exaustivo. Com propósito, até o sacrifício ganha significado. A vida não vai esperar você descobrir seu propósito por acaso. Você precisa decidir, declarar: isso é o que eu quero, isso é o que vou construir. Não importa se ainda não tem os recursos, se parece impossível.
O impossível é apenas o que ainda não foi tentado por alguém com clareza e determinação. Ao definir seu propósito, o mundo parece se reorganizar. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, sua energia se multiplica. Sem clareza, o mundo decide por você. E você vive os sonhos dos outros, aceitando as sobras, sobrevivendo em vez de viver. Pergunte-se, qual é o seu norte? Qual a razão que o faria levantar todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem apoio? Ao encontrar essa resposta, proteja-a, escreva-a, repita-a diariamente, use-a como filtro para cada decisão. Quem vive com propósito não anda em círculos, constrói legados. A paixão é o combustível que mantém a chama acesa na escuridão. Sem ela, qualquer jornada fica pesada demais, monótona, quase insuportável. Quantas pessoas você conhece que passam anos em empregos que detestam, contando os minutos para o fim de semana ou as férias? É existir, não viver. A falta de paixão cria um vazio profundo, mesmo com aparente sucesso. Salário, estabilidade, reconhecimento. Mas falta o brilho no olhar, a energia que o faz levantar da cama com entusiasmo. Paixão não é opcional. Transforma o trabalho em missão, o esforço em prazer, o obstáculo em combustível. Um estudo da Gallup mostrou que 85% das pessoas não se sentem engajadas profissionalmente. Sobrevivem, não vivem intensamente. Como alcançar resultados extraordinários sem prazer no processo? O que o faz vibrar? O que o dedicaria mesmo sem reconhecimento imediato? Quais atividades fazem o tempo voar? Essas são pistas da sua paixão. Se ainda não a encontrou, observe o que o incomoda, emociona, indigna ou entusiasma. A paixão muitas vezes se esconde nesses sentimentos fortes. Sua paixão pode ser o diferencial que o mundo precisa. Quantos projetos incríveis não saíram do papel por falta de coração? Quantos movimentos gigantescos nasceram do amor por uma causa, mesmo sem apoio? Pessoas apaixonadas inspiram outras, criando um ciclo transformador. Nos próximos dias, observe sua rotina e identifique os momentos em que sua energia aumenta. O que o motiva? Ajudar, criar, ensinar, construir, resolver problemas. Quando encontrar isso, não ignore. Cultive, alimente, transforme em ação. A vida é curta demais para ser vivida sem paixão. Você não está aqui só para sobreviver, mas para deixar sua marca. Isso só acontece quando você descobre e vive intensamente o que acende o fogo em você. A paixão é o combustível que transforma sua vida em uma história digna de ser lembrada. A transformação começa dentro de você, ao assumir o controle e alinhar sua vida a um propósito maior. É o verdadeiro ponto de virada. Quando sua mente muda, tudo ao redor muda também. Para continuar sua jornada, assista ao próximo vídeo que irá te ajudar a evoluir e se tornar 1% melhor do que é hoje. Muito obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.